1 Crônicas, capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamara, nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos, Jeramel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozen e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Asael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amassa. Calebe, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jésser, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 anos de idade na região de Gileade, mas os reinos de Gessur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e as cidades de Quenate e os povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade, depois que Asrum morreu. O seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jeramel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos, Rão, o mais velho, Buna, Oren, Ozen e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Équer. Jeramel teve outra pessoa, uma mulher chamada Tara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos que se chamava Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Isri. Isri foi pai de Sesã, e Sesã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas.
Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis e Elis foi pai de Eleassa. Eleassa foi pai de Sissamai e Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jacamias e Jacamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife, Zife foi pai de Maressa e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requem e Semá. Semá foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom. Maom foi pai de Bet-zur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mossa e Gazes. Arã também foi pai de um filho chamado Gazes. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Saafé. Calebe tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madmana e Seva fundou a cidade de Macbena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi o filho mais velho de Calebe, com sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Eref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Eroé e da metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jeraim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote, Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas.